Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Irmão, o nosso propósito neste vídeo é, mais uma vez, levar os irmãos ao conhecimento, à aceitação da obediência, à reverência ao nosso Senhor Jesus em meios aos endurecimento de corações impuros de pessoas que nós tentamos alcançá-las com a palavra de Deus, como testemunha do caminho que escolhemos, que nos conduz à vida eterna, ou para estes, a perdição. Existem 3 atos que nos identificam como sendo servos de Deus. Vamos à reflexão, depois falaremos de cada um deles. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quem está nos confins da terra, irmãos? Somos nós que hoje servimos a Deus por sua grande misericórdia. Irmãos, antes de entrarmos nesse corte de vídeo dessa live que Josafá fez, eu te faço uma pergunta importantíssima e medite sobre ela. Que caminho você tem seguido? Vamos ao vídeo. Rogério Amós. Rogério Amós já fez comentário no meu canal me xingando, me difamando, né? Essa é a arma que eles têm. Mas vamos colocar ele aqui, vamos ver o que ele quer falar hoje. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, Josafá. Irmão, só lembrando, eu vou deixar aqui só um pequeno corte, um pequeno trecho desse vídeo, ok? Se vocês quiserem ver, está aí no canal do Josafá, tá bom? Então, essa parte aqui vai ser apenas a nível de entendimento, para que nós possamos entender o significado daquilo que eu vou falar aqui no vídeo, ok? Tenho certeza que com esse pequeno corte desse vídeo já vai dar para nós uma clareza de entendimento. Ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Sim. Muito obrigado. Mais uma oportunidade aí que você me dá na live para tirar as suas dúvidas, ou as minhas, né, também, pode ser? É as suas, eu não tenho dúvida não. Não tem dúvida? Da CCB, nem... Já está pleno, chegou à plenitude já? Perfeito? Depende do que você chama de plenitude. Não, o que vocês chamam de plenitude? Do conhecimento, né? Do conhecimento. Irmão, não, ninguém, eu não vou buscar conhecimento com vocês que estão numa seita. É isso que eu tô falando. Não tem como buscar conhecimento com vocês. Claro. Não tem como. Outra coisa, essa evolução que a CCB fala, você sabe que é uma mistura de esoterismo com espiritismo, né? Essa busca de evolução espiritual que tem lá, que eu vou me tornar né? Eu vou alcançar a perfeição e aí quando eu tiver perfeito, Deus me leva. Isso é um absurdo. Só tem na CCB. Eu lembro que Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, para que eu possa cumprir as minhas promessas na sua vida. E nós somos descendentes de Abraão, né? As promessas dele caíram sobre nós, e nós temos que também andar na presença de Deus perfeito. Não é para ser recolhido do mundo. Ser perfeito... Não, ninguém é perfeito. Não, o ser perfeito que ele fala... o ser perfeito que Deus está falando lá para Abraão, deixa eu explicar para você. Lá existiam vários deuses. Deus ainda não era conhecido. Ô, Josafá, o ser perfeito... você tem uma mania de sempre distorcer a Bíblia. O que Deus está falando ali... irmão. É claro, anda na presença, na minha presença. Você não deixa eu falar, olha aí, você não deixa eu dar resposta, cara. É isso aí, irmãos. Então, aqui foi apenas para que nós possamos ver. Mas, ao vermos este vídeo, não nos restam dúvidas de que Josafá acredita ter chego à plenitude do completo conhecimento de Deus, a ponto de desdenhar daqueles que participam de suas lives e inúmeras vezes humilhando-os, tirando-os bruscamente da live
por se achar o maioral e não aceitar ser contraditado. Vemos em sua face o prazer, logo no início do vídeo, em querer humilhar o servo de Deus para a alegria daqueles que são os seus seguidores em seu canal. Como dito no início desta live, Josafá, com uma cara de deboche, ele tenta ridicularizar o servo de Deus, Rogério Amós, que outrora já o havia refutado. Josafá, então, ele permitiu que o servo de Deus entrasse na live somente com o propósito de humilhá-lo. Mas, irmãos, vendo que o irmão não se intimidou e dentro das escrituras sagradas, mais uma vez, ele comprovou que Josafá Agra desconhece totalmente as escrituras e, como ele mesmo fala, como Josafá falou em outros vídeos, é apenas um papagaio de pirata, repetindo. Josafá perde, como sempre, o rumo, fora de si, descontrolado. Ele tenta a qualquer custo desestabilizar o irmão, que, cheio do Espírito de Deus, o coloca em seu devido lugar. Um verdadeiro testemunho de Cristo, que Josafá não aceita, não quer entender, não aguenta e ignora receber e tenta assemelhar a congregação cristã no Brasil ao espiritismo numa fuga desesperadora. O irmão Rogério, citando o livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, em que Deus pede a Abraão andar em sua presença e ser perfeito para lhe encher de sua glória e de suas promessas, as quais se estenderam a nós em nosso tempo, pois somos a descendência de Abraão. Josafá não aceita e tenta distorcer as palavras de Deus para dar outro significado às interpretações bíblicas. Irmãos, trazendo aqui para o nosso livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 8, o texto bíblico lá atrás de Gênesis, até que no livro de nossa reflexão tem como base as bênçãos de Deus prometidas a nós nos tempos atuais, tanto lá para os discípulos de Jesus como para nós aqui. Receber o poder, as virtudes do Espírito Santo nos fazem testemunhas verdadeiras de Cristo Jesus na terra. E diante, irmãos, desse testemunho, o sinal mais claro e evidente que é a nossa fé em Cristo, testificam que Cristo nos deixou 3 atos que provam e identificam-nos como sendo os seus seguidores, inclusive dentro da congregação cristã no Brasil, que nos ensina a esse respeito. Josafá, ele não aguenta ouvir esta verdade. Existe, irmãos, uma grande diferença. Mateus, ele nos dá a entender essa diferença. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Depois você dá uma folheada lá. Isto é uma grande diferença entre ser cristão e ser alguém sem Jesus. Por isso, o caminho que seguimos é uma das provas que nos identificam como os verdadeiros seguidores. Irmãos, o caminho que aprendemos a seguir e que é ensinado desde pequeno nos cultos de jovens e menores através dos recitativos e que irá nos fazer ser conduzido à presença de Cristo e que fora deste caminho, que é o de Jesus, que é apregoado dentro da congregação, você só terá o caminho do mal. Então, fora deste caminho, irmãos, ele jamais te levará ao conhecimento de Cristo, mas sim à perdição. Jesus falou da capa de falsidade e do engano. Só podemos produzir frutos a nossa própria espécie. Então, você, Josafá, tem produzido que tipo de frutos? Bons ou ruins? Certamente que vendo esse vídeo, só podemos concluir que você tem produzido somente frutos ruins. Então, irmãos, não há dúvidas de que está cortado e lançado fora e no tempo certo será lançado ao fogo.
Pois Josafá, contrariando tudo, desacredita de tudo, fala que nós não podemos ser perfeitos porque somos uma seita em apenas suas convicções, em apenas sua avaliação. Irmãos, o caráter do homem, a sua consistência, depende do seu alicerce. Se somos praticantes da palavra de Deus e temos a certeza de que estamos bem alicerçados, então estamos sim enxertados na rocha que é Cristo. Aquele que pratica e ouve, então ele se torna prudente, porque está sobre a rocha e ninguém pode lhe tirar, a menos que ele lhe dê ouvidos, como aqueles que se deixam levar, sendo insensível aos ensinos da palavra e, portanto, se torna um insensato. Não está firmado na rocha, mas sim na areia. Irmãos, amigos, Josafá, ele quis dizer que suas convicções são perfeitas e incapazes de errar, uma vez que ele não aceita as verdades bíblicas, somente as dele. A vida nos dá várias oportunidades para desfazer-se daquilo que fizemos de ruim, mesmo que em algumas vezes é incapaz de mudar. Porém, o seu arrependimento precisa ser verdadeiro, porque você pode não mudar o que você já fez, mas se você se arrepender, Deus justificará você. Temos a oportunidade e somos testados pelos quais passamos todos os dias. Deus, ele está nos contemplando, esperando que passemos nos testes e sejamos testemunhas fiéis de sua graça e misericórdia. Josafá, ele teve a sua oportunidade, porém agora é incapaz de ter ou de se sensibilizar com a palavra, pois é o que vemos nele. Cristo está à espera de que possamos ou de que passemos nos testes e sejamos as suas testemunhas. Irmãos, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo e os aguardo no próximo vídeo. Não esqueçam de dar o like de vocês e selecionar o sininho para que vocês sejam avisados dos vídeos que eu vier a produzir. Que a paz de Deus esteja não só na tua vida, mas na vida de todos os teus familiares.